superar, inclusive, né? Sim, exatamente. E é muito Ninguém vai engraçado substituir. o comportamento dos pais nas reuniões. Porque teve uma mãe que eu atendi, eu, a coordenadora e a psicopedagoga da escola. A gente atendeu essa mãe e a mãe me ignorou o atendimento quase que inteiro. Ela só olhava para a coordenadora e para a psicopedagoga, me ignorou. E aí eu precisei falar algum momento para pontuar algumas questões do filho dela. E aí quando eu falei, que ela viu que eu realmente tinha noção do que eu tava falando, não tava falando as coisas da minha cabeça, não era só mais uma menininha, aí ela começou a me valorizar, e aí ela olhava pra mim e me perguntava coisas e queria saber. Então, assim, tem muito isso também lá na escola, de não me receberem por... ela não é mãe, ela nem sabe o que ela tá falando. Entendi. Ela não... Estereótipos e tal. Tem muito Entendo. disso, tem uma resistência. E como que você identifica, por exemplo, na psicologia escolar, você identifica as crianças por todas as queixas, é assim que acontece. E aí, a partir disso, que é feita essa ponte com os pais. Como que acontece lá no colégio? É assim, o primeiro passo é os professores, porque eles estão diretamente com a criança. Então, eles identificam alguma coisa que, ou seja comportamental, ou dificuldade de aprendizagem, talvez algum transtorno. O professor percebe que tem algo fora, mas o professor, ele só manja daquilo que é o que ele sabe, né? Dar aula e tudo mais. Tem muito, eu acho até que professores tinham que receber capacitação nesse sentido, principalmente nos dias de hoje, mas aí isso é outra história. E aí o professor percebe alguma coisa que está meio fora, procura a gente, então a gente faz observação, a gente conversa com a professora, pega o máximo de informação que a gente pode, a gente conversa com a criança muitas vezes, para investigar como que a família e tudo mais, para depois a gente levar para os pais a situação e pedir para que seja acompanhado por um profissional. E aí a gente faz esse encaminhamento. Mas aí eu faço todo esse processo, converso com pais, entendo um pouquinho mais como que funciona no ambiente de casa. Exato, o ambiente em casa, o contexto familiar. Então a gente faz tudo isso para depois a gente fechar algo e, pai... Com tudo isso que a gente observou, a professora fala isso, eu observei isso, tudo que você me trouxe, acredito que seria importante o seu filho fazer um acompanhamento psicológico. Aí faz o encaminhamento para lá. Exato, a gente faz o encaminhamento. Mas aí você vê como que uma coisa ela vai complementando a outra. Sim. Então, assim, quando você tem uma escola com esse olhar igual o colégio da comunidade, quando chega para nós da clínica, já chega com o diagnóstico fechado. Então, ele chega com o diagnóstico, né, e você começa a trabalhar com aquela criança a partir daquela queixa que a escola nos trouxe. Sim. Né? Então, quando você tem... Porque hoje, às vezes, o que eu vejo? Muito psicopedagogo dentro da escola, e não que isso não seja bom, isso é ótimo, mas uma visão da psicologia para certos tipos de transtorno é fundamental. Sim. Dentro da escola, você dentro da diz. escola. Porque, por exemplo, igual a Bia, ela vai observar. Então, ela pode traçar, né? Fazer um psicodiagnóstico de traços, por exemplo, de uma criança hiperativa, de uma criança com TDAH. Sim. Ela tem esse olhar. O psicopedagogo não. Após, enfim, a faculdade que ele vai fazer vai dar uma coisa muito no geral que, às vezes... Porque o transtorno é muito específico. Uma criança muito agitada, hoje eu recebo... muito no consultório, criança agitada, classificada com TDAH. E criança que chega e fala, tia, na escola falou que eu tenho TDAH. Aí eu pergunto, mas o que é TDAH? E a criança sabe. Ela sabe. Mas quando você vai fazer o psicodiagnóstico, essa criança não tem TDAH, é o funcionamento dela. Ela só está sendo uma criança. Nossa, então, é legal até depois que a Bia também explicasse dentro disso, dessas queixas, você também continuasse complementando. Sim, você quando na clínica chega esse tipo de paciente com uma visão de uma psicóloga escolar, isso facilita muito para nós. Porque essa família ela já foi psicoeducada, então ela não chega sem saber do que é, ela não chega... É claro que chega muito angustiada, porque os pais sentem essa angústia, você até acolhe, você até entende. E você acolhe, você começa um trabalho ali.
É diferente de uma escola que não dá esse suporte, a criança chega para você, muitas vezes os pais chegam, igual o caso desse menininho, os pais chegam com muita angústia e a criança não tem TDAH. Nada que um Foi esporte, foi fechado uma coisa na escola. Principalmente pós-pandemia, né? Sim, porque Principalmente. todas as crianças hoje no Você entrou lá já antes ou foi depois? Foi esse ano. Esse ano. Como psicóloga mesmo, Tá. esse Você ano. vem... Porque eu me formei no final do E ano passado. você percebe como a Kelly tá falando, porque é interessante essa conexão que existe, né? E na Sim. clínica você faz essa conexão, porque, por exemplo, A gente igual valoriza a muito. Bia fala, então o que que eu faço? Na clínica eu tenho que ter esse olhar dessa criança no ambiente escolar, Sim. no ambiente familiar, no ambiente social. E essa minha comunicação com uma psicóloga, no caso igual a Bia, da escola, ela vai enriquecer muito o meu olhar com essa criança dentro do consultório. Até Essa- porque